Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre o Brasil republicano e os conflitos urbanos de um movimento operário. Já vai deixando seu like, considere se tornar inscrito do canal, ative as notificações e boa aula! Os conflitos urbanos e o movimento operário. Que problemas sociais e políticos do Brasil os movimentos urbanos do início da República expressavam e contestavam? A luta pela cidadania. Nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, a participação política dos cidadãos era bastante restrita. Isso se tratando dos cidadãos comuns, né? Sem ser aquele formador de opinião, aquele formador de opinião econômica, aquele formador de opinião jurídica e política. O cidadão que era a base da sociedade, o trabalhador, o operário, o agricultor, esse praticamente não tinha representatividade. A maioria, por ser analfabeta, não votava, poucos conseguiam fazer valer os seus direitos e o poder político se concentrava nas mãos de uma pequena elite que mantinha a maior parte da população distante dos centros decisórios do poder. Não havia povo organizado politicamente, nem sentimento nacional consolidado. A participação na política nacional, inclusive nos grandes acontecimentos, era limitada a pequenos grupos. A grande maioria do povo tinha com o governo uma relação de distância, de suspeita, quando não de aberto antagonismo. O povo não tinha lugar no sistema político. Aos grandes acontecimentos da política nacional, o povo assistia, não como bestializado, mas como um curioso, desconfiado, temeroso, talvez um tanto divertido. Dessa forma, a maior parte das manifestações de luta pela cidadania nesse período era de reação contra a arbitrariedade dos governantes, dos grandes proprietários, daqueles que exerciam o monopólio do poder. Então, as manifestações sociais nessa época eram de natureza contra a opressão. Por isso, as revoltas de 1904 e 1910 no Rio de Janeiro podem ser consideradas símbolos dos protestos populares contra a opressão exercida pelos controladores do Estado. As manifestações operárias, especialmente as greves, elas cresceram na medida em que avançava-se a industrialização e a urbanização, especialmente no centro-sul do país, porque era onde estavam acontecendo as reformas de urbanização e de estruturação civil. Os operários reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial e principalmente a redução da jornada de trabalho, que por vezes superava as 16 horas. Duas revoltas clássicas desse período, que é a revolta da vacina e a revolta dos marinheiros. Né? A revolta da vacina ela é emblemática por conta da força de reação da população. Né? A política de remodelamento da capital federal somava a realização de campanhas pela higienização da cidade e erradicação da febre amarela e da varíola, a peste bubônica. Então, eram epidemias no centro do Rio de Janeiro. Incumbido dessa tarefa, em 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que era diretor-geral de saúde pública, criou brigadas sanitaristas para eliminar os mosquitos transmissores da febre amarela. No ano seguinte, ele promoveu uma lei e essa lei ela foi aprovada, que era a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Aí onde está o problema. Uma lei obrigando a população a se vacinar. Só que se tratando de uma população analfabeta, uma população de mente rural,
uma população sem o devido esclarecimento de saúde pública e saneamento, e também a forma, o método que essa vacina ela era aplicada nas pessoas, de forma bruta e violenta, então óbvio que vai ter uma reação. Essa população ela já está saturada por ter tido seus barracos derrubados, suas moradias desativadas, serem expulsos dos seus locais de moradia, né? Já que o centro ele estava sendo, por assim dizer, repovoado pela elite, e aí de uma hora para outra chega uma força militar com um mandato autorizando invasão de casas e vacinação de forma compulsória. Óbvio que no imaginário da população, eles pensavam até que se tratava de veneno para morte e assassinato, né, dessas pessoas. Tem relatos dessa época de pais de família que abandonaram seus empregos para poder defender suas famílias, né? A questão feminina nessa época, a mulher que precisava ser defendida pelo marido, as moças, né, que tinham seus corpos violados pelos militares que aplicavam essa vacina. Enfim, o clima de revolta, de fúria, tomou conta da população. E aí a população ela vai se revoltar contra os oficiais do governo e contra essa vacina. Durante vários dias, a população enfrentou nas ruas as forças policiais, as tropas do Exército e da Marinha. Em 16 de novembro de 1904, após violenta repressão aos populares, a lei da vacinação obrigatória ela foi revogada. Então as autoridades elas recuam. O movimento refluiu até desaparecer completamente. A revolta deixou um saldo de 30 mortos e quase 1.000 presos. E desses 1.000 presos, a estimativa de 461 pessoas deportadas para o Acre. Provavelmente aqueles mais revoltosos, aqueles que tinham mais poder de articulação, foram tirados do meio da sociedade carioca. E a segunda revolta desse período, a revolta dos marinheiros. Nos livros didáticos da época que eu fiz o colegial, essa revolta era chamada de revolta da chibata, né? Então, por conta do politicamente correto, acredito eu, esse nome ele foi alterado. Então, haja vista, ou de alguma forma você se debater com o termo revolta da chibata, está se referindo à mesma revolta. Tá? Em 1910, mais específico no dia 23 de novembro, marinheiros dos encoraçados Minas Gerais e São Paulo tomaram posse das suas embarcações e se amotinaram, exigindo o fim dos castigos físicos na Marinha Brasileira, especialmente as chibatadas, que eram estabelecidas pelos oficiais. Nas Forças Armadas, principalmente na Marinha, os cargos oficiais eram ocupados por membros das camadas mais ricas da sociedade, e os marinheiros, né, os subalternos, por sua vez, vinham de famílias mais pobres, e muitos deles, curiosamente, eram ex-escravos ou descendentes de escravos. Então, com o projeto mal feito da abolição da escravatura, boa parte desses escravos eles encontraram refúgio nas Forças Armadas. Que irônico, né? Para os oficiais, a disciplina só podia ser mantida com a mesma violência que foi aplicada no período escravocrata. Liderada pelo marinheiro João Cândido, a revolta contra os castigos físicos ela se iniciou no encoraçado Minas Gerais e se espalhou depois por outros navios de guerra. Inicialmente, o então presidente Hermes da Fonseca ele cedeu às exigências dos marinheiros, prometendo anistia aos amotinados. Porém, após a rendição dos revoltosos, o governo prendeu e expulsou vários marinheiros da corporação.
crescimento da urbanização e dos recursos destinados ao setor industrial resultou na expansão do operariado no país. Em 1880, o Brasil possuía 54 mil trabalhadores na indústria e 40 anos depois, esse número ele já tinha ultrapassado a marca dos 200 mil operários. Como havia ocorrido no início da industrialização inglesa, as condições de trabalho dos operários na nascente indústria brasileira era péssima. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas, mas ultrapassava-se por vezes as 16 horas de trabalho diário. Não havia cobertura médica, indenização por acidente de trabalho também não havia, direitos como férias, salário mínimo e qualquer proteção ao trabalho infantil ou feminino era inexistente. Os melhores salários eram pagos aos trabalhadores mais qualificados, né? No setor metalúrgico, como exemplo, fundidores, caldeireiros, mecânicos, eram bem melhor pagos do que aquele operário do chão de fábrica. As mulheres e as crianças, por sua vez, trabalhavam principalmente no setor têxtil, onde a exigência por mão de obra qualificada era menor. Em 1920, a participação das mulheres nas indústrias de tecido chegava a 58% do total de empregados nesse setor. Grande parte dos operários das indústrias brasileiras eram imigrantes, com predomínio de italianos, espanhóis, portugueses. E foi por intermédio desses estrangeiros que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas chegaram aos demais trabalhadores. Os imigrantes também tiveram um papel importante na formação dos primeiros sindicatos operários no Brasil, isso já no início do século XX, e na organização das greves, que era o principal método de luta do movimento operário organizado. Então, ter se perdido esse poder sindical, o trabalhador ele ficou vulnerável ao patronado. Então, um órgão que serviria de defesa para os interesses do trabalhador, que deveria, na sua cúpula, ser constituído por trabalhadores, hoje quem está lá é o patronado, né? Então, nunca que vai haver propostas de mudança significativa em favor do trabalhador, já que quem está na presidência dos sindicatos é o dono da empresa, né? E essa mudada de perspectiva vai ocorrer no governo de Getúlio Vargas, mas isso já é uma outra história. Yeah.